senhor ministro Nelson Jobim, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Pregoar os seguintes processos: ação direta de constitucionalidade, agravo regimental em ação originária, mandado de segurança e reclamações. Sem qualquer impugnação, fica a ata aprovada. Eu comunico aos senhores ministros que se encontram presentes no plenário, para nossa grande satisfação, os alunos do curso de Direito da Fundação Educacional do município de Assis, em São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Espero que a audiência a esta sessão lhes sirva tanto para os trabalhos acadêmicos como posteriormente na sua vida profissional. O que nós vamos julgar hoje? Okay. Chama a julgamento, sendo relator o ministro Carlos Veloso, o agravo regimental no agravo de instrumento 460-439. O processo se encontra com vista ao ministro Gilmar Mendes. Com a palavra, o ministro Gilmar. Senhora presidente, inicialmente, para a retomada deste julgamento, considero necessário um breve relatório. A decisão agravada proferida pelo ministro Carlos Veloso possui o seguinte teor. É o problema, como sabemos, da aplicação da súmula 343 em tema constitucional. Decisão vistos autos conclusos em 8/8/2003. O acórdão recorrido em ação rescisória, objetivando rescindir acórdão que condenou a hora agravante a recompor as perdas do FGTS com os chamados expurgos inflacionários, negou o provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que indeferira a inicial com fundamento na súmula 343 STF. Daí o RE, fundamentado no artigo 102.3A da Constituição Federal, em que se sustenta a contrariedade aos artigos 5º, 2, 35, 36, 7º, 3, 22.6 da mesma carta, o qual foi inadmitido. Em alguns julgados acolhi o recurso da SEF, diz Veloso. Decidi, então, que, em se tratando de ação rescisória proposta com a finalidade de recompor as perdas do FGTS, não se aplicaria a súmula 343 STF, uma vez que a matéria objeto da ação teria natureza constitucional. Menciono nesse sentido e cita vários casos. Entretanto, examinando melhor a controvérsia, reformulei o meu entendimento para aplicar a jurisprudência da Casa, no sentido que o RE em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido, e não as questões versadas na decisão rescindenda. E aí menciona também outros precedentes. Neste último, recentemente decidido, o eminente relator Sepúlveda Pertence registrou que a jurisprudência do Supremo sedimentou-se no sentido de que o RE, interposto no processo da ação rescisória, há de voltar-se contra a fundamentação do acórdão nela proferido, e não da decisão rescindenda. Decisão de 6/8/2003. Anote-se, ademais, que o acórdão recorrido decidiu a causa com base em normas processuais. A ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta, reflexo que não autoriza a admissão do recurso extraordinário circunscrito ao contencioso constitucional. Nego o provimento ao agravo. Ao trazer o agravo de instrumento ao plenário, asseverou Veloso em seu voto: o recurso não merece prosperar. É que a decisão agravada está assentada no entendimento da Corte, no sentido que o RE, em ação rescisória, deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido, e não as questões versadas na decisão rescindenda. Assim, a ementa do RE 225.469. E do exame dos autos, tem-se que os réus obtiveram êxito em ação ordinária para a correção monetária dos saldos das contas do FGTS, relativamente aos planos econômicos nos seguintes índices. E aí tem lá os índices. No entanto, por ser esta decisão contrária do Supremo Tribunal Federal, a Caixa Econômica propôs a ação rescisória com pedido de antecipação de tutela por violação literal de disposição de lei com base no artigo 485º do CPC. Alega que a aplicação da súmula 343 deve ser afastada por se tratar de matéria constitucional, concede no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. A petição inicial da ação rescisória
foi indeferida no TRF da primeira região, monocraticamente, por impossibilidade jurídica do pedido, nos termos dos artigos 295, 1 e parágrafo único e 490 do Código de Processo Civil, com base nas súmulas 343 do STF e 134 do extinto TFR, ou do saudoso TFR, como diz o ministro Veloso, por os seguintes fundamentos. A vexata quaestio resume-se a perquirir sobre a ocorrência ou não de violação de literal disposição de lei no plano infraconstitucional. Não há como se afastar a inteligência expressa nos enunciados precedentemente transcritos, por isso que, ao tempo em que for aprolatado o julgado rescindendo, a interpretação dos textos legais que embasaram a concessão dos expurgos infracionários era controvertida nos tribunais. Aqui já fica bem claro, do indeferimento, que não se trata de fundamento outro, mas aqui se invoca diretamente a súmula 343 na espécie. Ao agravo regimental, negou-se provimento, restando assim emendado o acórdão do TRF. Agravo regimental, processo civil, ação rescisória, FGTS, expurgos infracionários. Consolidou-se a jurisprudência da terceira seção desta Corte e a do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe ação rescisória de acórdão ou sentença que apreciou o pedido de atualização monetária de saldos de contas de FGTS em face de óbice previsto na súmula 343 do STF. Ressalva do ponto de vista da relatora nas hipóteses em que o fundamento do julgado rescisório foi a garantia constitucional do direito adquirido. Agravo regimental, aqui se nega provimento. Este é o teor do voto da relatora, juíza federal Maria Isabel Galotti Rodrigues. A jurisprudência dessa sessão consolidou-se no sentido de julgar inadmissíveis tais rescisórias por entender que a decisão rescindenda baseou-se em dispositivos legais de natureza controvertida na época em que proferida, o que acarreta a incidência do óbice previsto na súmula 343 do STF, impossibilitando o processamento do pedido rescisório. Argumenta a SEF, diz a relatora, que a matéria é constitucional, porque, invocando equivocadamente a garantia do direito adquirido, o acórdão rescindendo deferiu percentuais expurgados aos quais o STF, no julgamento do RE 226855, considerou não terem os fundistas direito adquirido, a saber, o IPC, nos meses de junho de 87, Plano Bresser, maio de 90, primeira parte do Plano Collor 1, e fevereiro de 91, Plano Collor 2. A signatária não tem dúvidas em concordar com a tese da autora, a despeito da uníssona jurisprudência em contrário da terceira seção desse tribunal, que julga não ser o direito adquirido invocável pela SEF, mas apenas pelo fundista. Entende a terceira seção, com a ressalva, do meu ponto de vista, em sentido contrário, manifestado no voto vencido proferido no julgamento do agravo X, que o acórdão rescindendo teria afirmado e não violado a garantia do direito adquirido, ao deferir índices aos quais a STF já julgou não terem os fundistas direito adquirido. No citado precedente, proferi voto vencido com o seguinte teor: cuida-se de rescisória em que a SEF alega que o julgado rescindendo violou o princípio constitucional do direito adquirido, ao condená-la a reajustar contas de FGTS segundo o índice de correção monetária aos quais os fundistas não teriam direito adquirido. Entendo que o direito adquirido é garantia vocacionada à estabilidade das relações jurídicas, não tendo a natureza de direito de amparo social. Creio que essa garantia deva proteger ambos os lados da relação jurídica, seja o empregado, seja o empregador, seja a empresa pública, como no caso a Caixa Econômica, e isso até mesmo como imperativo de segurança das relações jurídicas. Não afasta, portanto, a invocação de direito adquirido de ente público. Aqui me parece uma dessas idiosincrasias, especialmente da jurisprudência do TRF da primeira região, que diz que não se pode invocar direito adquirido, ou nessa matéria, pelo menos se pode invocar quando ele é mal ferido, mal aplicado, e essa é a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Também creio não ser aqui aplicável a súmula do Supremo, segundo a qual não cabe ação rescisória, diz a relatora, não cabe ação rescisória para discutir matéria de interpretação legal controvertida na época em que proferida a decisão. Isso porque a matéria dos autos, pelo menos no tocante a 3
dos expurgos é constitucional. E é esse o ponto fulcral, é o ponto nevrálgico do debate. Tanto é constitucional que o STF conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário no tocante a esses 3 planos econômicos, por considerar violado o princípio do direito adquirido, já que é aplicado o direito adquirido em espécie, na qual o referido ente público alega violação ao princípio do direito adquirido por parte de decisões que o condenaram, a título de direito adquirido, a pagar a servidores índices de correção de vencimentos também expurgados nos mesmos planos econômicos, como bem lembrou o juiz Fagundes de Deus. Também tenho conhecimento de que a primeira sessão desta Corte vem conhecendo de ações rescisórias da União referentes a índices de correção de vencimentos de servidores públicos concedidos em razão de equivocada aplicação da garantia do direito adquirido. Considero, portanto, diz Isabel Galotti, que, no tocante aos 3 índices em relação aos quais há matéria constitucional, segundo a jurisprudência do STF, a rescisória deve ser processada. Apenas no tocante aos 2 índices, Plano Verão e segunda parte, Plano Collor 1, cuja aplicação o Supremo julgou ser tema infraconstitucional, é que se aplica a súmula 343 do STF. Diz ela, porém, com toda a honestidade intelectual. Meu pensamento é, contudo, minoritário na terceira sessão desta Corte, que, acompanhando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, considera aplicáveis a hipótese dos autos as súmulas 343 do STF e 134 do TFR, sendo, por conseguinte, manifestamente incabível a rescisória com base no artigo 485 do CPC, único fundamento invocado na inicial. Assim, senhor presidente, a Caixa interpôs o recurso extraordinário fundamentado no artigo 102, 3A, com a alegação de ofensa aos artigos 5º, 35 e 36, 7º, 3 e 22, 6 da Constituição. Quanto ao cabimento do recurso, sustenta a Caixa. No presente caso, ao extinguir o processo sem julgamento de mérito, havendo precedentes de casos idênticos julgados procedentes na jurisprudência dos tribunais e previsão legal, excluiu da apreciação do Poder Judiciário a pretensão da autora, causando lesão a seu direito, permitindo acesso à via extraordinária com base no artigo 102, 3A, sendo os dispositivos violados os artigos 5º, inciso 35, e 36, 7º, 3 e 22, 6 da Constituição Federal. O Tribunal ACO ventilou no aresto recorrido a admissibilidade da pretensão da autora, considerando o pedido juridicamente impossível, configurando-se o indispensável para questionamento a viabilizar o manejo deste recurso extraordinário. Por oportuno, ressalta-se que a proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito é matéria de ordem constitucional. A Magna Carta absorveu tal proteção, elevando-a ao limpo constitucional, a linguagem do recorrente, restando a disposição prevista no artigo 6º caput da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, Decreto 4657 de 42, em reprise desnecessária do ordenamento já posto. Assim, a análise da garantia em tela é matéria a ser manejada em sede de recurso extraordinário, como ora faz a Caixa Econômica Federal. Consolidou também o egrégio Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a decisão judicial que decreta a procedência do pedido do pagamento de índices de correção monetária sob a alegação de direito adquirido é matéria constitucional, com sede no artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, reconhecendo, portanto, a constitucionalidade das normas relativas aos planos Bresser, Collor e Collor II. Logo, a matéria a ser analisada na apresentação é de cunho constitucional, pois o Supremo já decidiu que os expurgos inflacionários não atingiram o direito adquirido dos titulares de contas vinculadas do FGTS. Outras afirmações da recorrente merecem destaque. O equívoco da decisão recorrida é evidente, reclamando sua devida reforma, pois a apreciação do pedido formulado pela Caixa, especificamente sob o aspecto da possibilidade jurídica do pedido, se confunde com o próprio mérito da ação, não sendo, portanto, razoável na espécie uma mera decisão singular,
ou numa mera decisão singular, o indeferimento da petição inicial nesses termos e mais a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ademais, em que peso o escopo social da norma contida no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, não é possível a exegese lançada no despacho agravado, no sentido de que somente o trabalhador é o destinatário da garantia de inviolabilidade do direito adquirido. Outro argumento do ilustre relator é o da aplicabilidade da súmula 343 do STF. Diz claramente o recurso, reproduzindo o que já foi transcrito. Não é, portanto, hipótese em que a discussão sobre a súmula 343 não se colocou no julgado da ação rescisória. Cabe destacar que a jurisprudência não diverge quanto à sua inaplicabilidade aos casos de ação rescisória em matéria constitucional, conforme já observado na petição inicial da presente rescisória. Ademais, cabe ressaltar que a matéria em apreço não passou a ser constitucional após o julgamento do STF, mas aquela Corte somente reconheceu como constitucional uma matéria cuja análise somente era possível à luz do texto da Constituição, entendimento esse já adotado por inúmeros juízes dos tribunais regionais federais. Portanto, a controvérsia acerca do direito aplicável à matéria, objeto da presente pretensão rescisória, conforme decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, é de natureza constitucional, pois ficou assentado que a decisão judicial que aprecia pedido de pagamento de índices de correção monetária no FGTS, sob a alegação de direito adquirido, é matéria constitucional, com sede no artigo 5º, inciso 36 da Constituição, decidindo quanto ao mérito que não existe direito adquirido à reposição de perdas referentes aos tais planos. O pedido foi feito nos seguintes termos: que o presente recurso extraordinário venha a ser conhecido e provido para reformar o venerando Aresto que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória, julgando extinto o processo sem julgamento de mérito, julgando ainda prejudicado o agravo regimental, assim como reconhecer a constitucionalidade das leis disciplinadoras da remuneração das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, reformando o acórdão ora atacado. Contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Caixa interpôs este agravo de instrumento. O eminente relator, ministro Carlos Veloso, em seu voto, conforme já expus, propõe a negativa de provimento. Passo, nesse ponto, propriamente a proferir o meu voto, senhora presidente. Conforme já registrei, pedi vista especialmente por ter dúvida quanto à aplicação da súmula 343 ao caso. Quando, do início do julgamento deste agravo em plenário, abriu-se intenso debate quanto à pertinência dessa discussão relativa à aplicabilidade da súmula. Isto porque, conforme se consignou, o recurso extraordinário da Caixa Econômica não teria atacado a decisão proferida nos autos da rescisória, mas sim o mérito da própria decisão rescindenda. Um distinguish que tem sido feito. Nessa linha foi dito expressamente que o RE não se funda em que a súmula 343 não se aplica. Diz que não há o direito adquirido reconhecido pela decisão rescindida. Com isto, afirmou-se, seria aplicável ao caso a jurisprudência tradicional desta Corte, no sentido de que o recurso extraordinário no processo de ação rescisória deve versar sobre os pressupostos da rescisória, não sendo cabível a impugnação ao acórdão rescindendo. Gostaria, nesse ponto, de afastar desde logo a alegação de que o RE não se funda em que a súmula 343 não se aplica. Me parece que o relatório já deixa isso muito claro. Examinando os autos, pude constatar exatamente o contrário do que foi suscitado. Diz a recorrente em suas razões. E isto fica claro no voto da própria relatora ministra, da juíza Isabel Galotti. Premonição? Premonição, talvez. Diz a recorrente, e premonição justa, se for. Diz a recorrente em suas razões. Outro argumento do ilustre relator é o da aplicabilidade da súmula 343 do STF. Cabe destacar que a jurisprudência não diverge quanto à sua inaplicabilidade aos casos de ação rescisória em matéria constitucional, conforme já observado na petição da presente rescisória. Portanto, neste caso, discute-se exatamente a aplicação da súmula 343 na espécie, diferentemente de outros casos que eventualmente possam ter chegado ao tribunal. A seguir,
recorrente relaciona precedentes que dariam sustentação à sua tese de inaplicabilidade da súmula. Não cabe aqui, portanto, o referido argumento formal que tem sido utilizado em muitos precedentes. Nas razões recursais, está expressamente impugnado o fundamento central da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao inviabilizar o prosseguimento da rescisória. De fato, também há no RE o argumento de fundo da ação rescisória que corresponde à orientação firmada por esta Corte na questão do FGTS. Esse argumento constitucional de fundo é, em verdade, correlato à questão colocada no RE quanto à aplicação da súmula 343. Argumento que é inevitável na tese da recorrente, pois o que se busca é justamente fazer uma distinção na aplicação da súmula quanto a questões de índole constitucional. Não há como separar. Com isso, penso eu, senhor presidente, resta inevitável enfrentar a questão relativa ao alcance da súmula 343 e a sua aplicabilidade ao caso. Passo, portanto, a minha análise do tema. Considero necessário, nesse ponto, formular breves considerações acerca do papel da ação rescisória em nosso sistema jurídico. Como se sabe, o Instituto da Rescisória representa, sobretudo, uma conciliação entre os extremos do respeito incondicional à coisa julgada e a possibilidade de reforma permanente das decisões judiciais. Pontes de Miranda, a atualização trazida por Sérgio Bermudes. Sob uma perspectiva constitucional, ao analisar o Instituto da Rescisória, temos dois valores, como se sabe, em confronto. De um lado, a segurança jurídica. Do outro, temos algo que poderia ser tratado como uma manifestação do devido processo legal, qual seja o compromisso do sistema com a prestação judicial correta, não viciada. Poder-se-ia ainda dizer que o Instituto da Ação Rescisória atende a uma perspectiva de efetiva realização da ideia de justiça. Isso pode ser extraído nas hipóteses de admissibilidade da rescisória descritas no artigo 485 do CPC. Sem dúvida, de uma leitura positiva dos incisos que compõem o artigo 485, poder-se-ia dizer que o sistema está a buscar, entre outros aspectos, sentenças proferidas por juízes honestos, incisos 1 e 2, que sejam harmônicas em relação a outros pronunciamentos judiciais, inciso 4, que tenham um substrato probatório consistente, 6, 7 e 8, e que respeitem a ordem legal ou objetiva. É o inciso 5º, objeto desta discussão. Não observados tais objetivos, estabelece o sistema, nas hipóteses específicas do artigo 485, uma via processual de correção. Ou seja, a partir da rescisória, constrói o legislador uma espécie de válvula de segurança, uma última via de correção para o sistema judicial. Uma via restrita, certamente, sujeita a prazo e a hipóteses específicas, tendo em vista aquela perspectiva de resguardo da segurança jurídica. Agora, senhora presidente, algumas considerações sobre os objetivos específicos da rescisória em matéria constitucional, que é esta do artigo 485, inciso 5º. No âmbito específico do inciso 5º, o propósito imediato é o de garantir a máxima eficácia da ordem legislativa em sentido amplo. Para isto, permite-se a excepcional rescisão daquele julgado em que o magistrado violou, nos termos do CPC, literal disposição de lei. A violação à literal disposição de lei, obviamente, contempla a violação às normas constitucionais, o que poderia ser considerado como um tipo de violação qualificada. Indaga-se: nas hipóteses em que esta Corte fixa a correta interpretação de uma norma infraconstitucional para o fim de ajustá-la à ordem constitucional, a contrariedade a esta interpretação do Supremo, ou melhor, a contrariedade à lei definitivamente interpretada pelo STF em face da Constituição, ensejaria a utilização da ação rescisória? Penso que sim.
Penso que aqui é uma razão muito clara e definitiva para a admissão das ações rescisórias. Quando uma decisão desta Corte fixa uma interpretação constitucional, entre outros aspectos, está o Judiciário explicitando os conteúdos possíveis da ordem normativa infraconstitucional em face daquele parâmetro maior, que é a Constituição. Isso, obviamente, não se confunde com a solução de divergência relativa à interpretação de normas no plano infraconstitucional. Não é, por acaso, que uma decisão definitiva do STJ, pacificando a interpretação de uma lei, não possui o mesmo alcance de uma decisão definitiva desta Corte em matéria constitucional. Controvérsia na interpretação de lei e controvérsia constitucional são coisas absolutamente distintas. E para cada uma delas, o nosso sistema constitucional estabeleceu mecanismos de solução diferenciados, com resultados também diferenciados. Não é a mesma coisa vedar a rescisória para rever uma interpretação razoável de lei ordinária que tenha sido formulada por um juiz em confronto com outras interpretações de outros juízes, e vedar a rescisória para rever uma interpretação da lei que é contrária àquela fixada pelo Supremo Tribunal Federal em questão constitucional. Nesse ponto, penso que é fundamental lembrar que nas decisões proferidas por esta Corte temos um tipo especialíssimo de concretização da Carta Constitucional. E isso certamente não equivale à aplicação da legislação infraconstitucional. A violação à norma constitucional para fins de admissibilidade rescisória é, sem dúvida, algo mais grave que a violação à lei. Isso já havia sido intuído por Pontes de Miranda, ao discorrer especificamente sobre a hipótese de rescisória, hoje descrita no artigo 485, inciso 5º do CPC. Sobre a violação à Constituição como pressuposto para a rescisória, dizia Pontes, que o direito constitucional é direito como os outros ramos. Não o é menos, em certo sentido, é ainda mais. Rescindíveis são as sentenças que o violam, quer se trate de sentenças das justiças locais, quer de sentenças dos tribunais federais, inclusive as decisões unânimes do Supremo Tribunal Federal. De fato, negar a via da ação rescisória para fins de fazer valer a interpretação constitucional do Supremo importa, a rigor, em admitir uma violação mais grave à ordem normativa. Sim, pois aqui a afronta se dirige a uma interpretação que pode ser tomada como a própria interpretação constitucional realizada. Nesse ponto, senhora presidente, penso também que a rescisória adquire uma feição que melhor realiza o princípio da isonomia. Se, por um lado, a rescisão de uma sentença representa certo fator de instabilidade, por outro, não se pode negar que uma aplicação assimétrica de uma decisão desta Corte em matéria constitucional oferece instabilidade maior, pois representa uma violação a um referencial normativo que dá sustentação a todo o sistema. Isso não é certamente algo equiparável a uma aplicação divergente da legislação infraconstitucional. Certamente já não é fácil explicar a um cidadão por que ele teve um tratamento judicial desfavorável enquanto seu colega de trabalho alcançou uma decisão favorável, considerado o mesmo quadro normativo infraconstitucional. Mas aqui, por uma opção do sistema, tendo em vista a perspectiva da segurança jurídica, admite-se a solução restritiva à rescisória que está plasmada no artigo 343. Mas essa perspectiva não parece admissível quando falamos de controvérsia constitucional. Isso porque aqui o referencial normativo é outro, é a Constituição, é o próprio pressuposto que dá autoridade a qualquer ato legislativo, administrativo ou judicial. Considerada tal distinção, tenho que aqui a melhor linha de interpretação do Instituto da Rescisória é aquela que privilegia a decisão desta Corte em matéria constitucional. Estamos aqui falando de decisões do órgão máximo do Judiciário. Estamos falando de decisões definitivas e, sobretudo, estamos falando de decisões que, repito, concretizam diretamente o texto da Constituição. Claro que poderíamos fazer até outras considerações em termos de política judiciária, considerando o tempo, senhora presidente, que esta Corte leva para definir um dado tema constitucional. Nós sabemos que isto leva, talvez,
10, 12 anos. Enquanto isso, às vezes, impera uma verdadeira Babel em termos de interpretação constitucional. Admitir que esta decisão do Supremo não poderá ser aplicada aos demais casos por força da aplicação da súmula 343 parece retirar força normativa à Constituição e, por que não dizer, força vinculante à decisão desta Corte. Assim, considerado o escopo da ação rescisória, especialmente aquele descrito no inciso 5º do artigo 485 do CPC, a partir de uma leitura constitucional deste dispositivo do Código de Processo, já não teria dificuldades em admitir a rescisória no caso em exame, ou seja, nos casos em que o pedido de revisão da coisa julgada funda-se em violação às decisões definitivas desta Corte em matéria constitucional. Estou absolutamente convencido da necessidade, até mesmo no sentido de preservação da autoridade da decisão desta Corte. Considero, de qualquer modo, claro que não me foge a lembrança, o problema da multiplicação de processos. Espero, todavia, que nós cheguemos à solução dessa questão por outros meios e outros modos. Repercussão geral, efeito vinculante das próprias decisões em termos de controle de constitucionalidade incidental, mas não fugindo a atribuir eficácia à decisão do Supremo, dizendo que agora nós não podemos aceitar a ação rescisória. Considero, de qualquer modo, necessário avançar nessa linha de argumento e enfatizar uma perspectiva específica relacionada à posição de supremacia das normas constitucionais. Senhor presidente, agora eu passo a examinar a aplicabilidade da súmula 343 ao caso e a perspectiva de garantia da força normativa da Constituição. No caso em exame, estamos diante de uma ação rescisória cujo objetivo último é o de garantir a efetividade de uma decisão desta Corte, em que se firmou a inexistência de direito adquirido a determinados índices de correção monetária dos saldos das contas do FGTS. Ora, se ao Supremo Federal compete principalmente a guarda da Constituição Federal, é certo que a sua interpretação do texto constitucional deve ser acompanhada pelos demais tribunais, em decorrência do efeito definitivo, absoluto ou outorgado à sua decisão. Não estou afastando, obviamente, o prazo das rescisórias que deverá ser observado. Há um limite, portanto, associado à ideia de segurança jurídica, e isto é elementar. Mas não parece admissível que esta Corte aceite diminuir a eficácia de suas decisões com a manutenção de decisões diretamente divergentes à interpretação constitucional aqui formulada. Assim, se somente por meio do controle difuso de constitucionalidade, como já falei, portanto, anos após as questões terem sido decididas pelos tribunais ordinários, é que o Supremo Tribunal Federal veio a apreciá-las, é a ação rescisória, com fundamento em violação literal disposição de lei, instrumento adequado para a superação de decisão divergente. Isso parece óbvio. Contrariamente, a manutenção de soluções divergentes em instâncias inferiores sobre o mesmo tema provocaria, além da desconsideração do próprio conteúdo da decisão desta Corte, última intérprete do texto constitucional, uma fragilização da força normativa da Constituição. Eu me permito lembrar aqui um trecho de Conrad Hesse, na força normativa da Constituição, que foi objeto de tradução de minha lavra. Um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição depende não apenas do seu conteúdo, mas também de sua praxis. De todos os partícipes da vida constitucional exige-se partilhar aquela concepção anteriormente por mim denominada vontade de Constituição, Wille zur Verfassung. Ela é fundamental, considerada global ou singularmente. Todos os interesses momentâneos, diz Hesse, ainda quando realizados, não logram compensar ganho resultante do comprovado respeito à Constituição, sobretudo naquelas situações em que a sua observância revela-se incômoda. Como anotado por Walter Burkhardt, aquilo que é identificado como vontade da Constituição deve ser honestamente preservado,
mesmo que para isso tenhamos de renunciar a alguns benefícios ou até algumas vantagens justas. Quem se mostra disposto a sacrificar o interesse em favor da preservação de um princípio constitucional fortalece o respeito à Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do Estado, mormente ao Estado democrático. Aquele que, ao contrário, não se dispõe a esse sacrifício, malbarata, pouco a pouco, um capital que significa muito mais do que todas as vantagens angariadas e que, desperdiçado, não mais será recuperado. A aplicação da súmula 343 em matéria constitucional revela-se afrontosa não só à força normativa da Constituição, mas também ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. Admitir a aplicação da orientação contida no aludido verbete em matéria de interpretação constitucional significa fortalecer as decisões de instâncias ordinárias em detrimento das decisões do Supremo Tribunal Federal. Essa é a questão básica. Essa é a questão básica, senhor presidente. Admitir a aplicação da orientação contida no aludido verbete em matéria de interpretação constitucional, eu estou absolutamente convencido disso. Significa fortalecer as decisões contrárias às decisões do Supremo, em detrimento destas. Tal prática figura-se tanto mais grave se se considerar que, no caso do nosso Sistema Geral do Controle de Constitucionalidade, a voz do STF somente será ouvida após anos de tramitações das questões nas instâncias ordinárias. De fato, penso que não podemos desconsiderar o atual contexto da demora na tramitação das questões que chegam ao STF em recurso extraordinário, o que, aliás, é uma decorrência de uma perspectiva que entendo equivocada, que acabou conferindo ao recurso extraordinário uma feição fortemente subjetivista. A interpretação restritiva, considerado esse modelo que as questões constitucionais chegam ao Supremo tardiamente, cria uma inversão no exercício da interpretação constitucional. A interpretação dos demais tribunais e dos juízes de primeira instância acaba por assumir um significado muito mais relevante que o pronunciamento desta Corte. Não posso aceitar isso. Isto não é, por evidente, uma rejeição ao modelo difuso. O que quero enfatizar é que estamos aqui diante de uma distorção do modelo que há de ser corrigida. A rescisória, tal como se coloca no presente caso, serve justamente para permitir essa correção. A exegese restritiva, que na verdade assume um caráter excessivamente defensivo, entendo, em razão inclusive da multiplicação dos casos, e infelizmente estamos discutindo esse tema em sede da questão do FGTS, gostaria de ter tido um outro tema, por conta da multiplicação de processos. Mas, dizia eu, a exegese restritiva, que na verdade assume esse caráter excessivamente defensivo, acaba por privilegiar a interpretação controvertida para a mantença de julgado desenvolvido contra a orientação desta Corte. Significa afrontar a efetividade da Constituição. Isso não me parece aceitável com a devida vênia. De qualquer forma, esse argumento defensivo, felizmente houve uma demora no retorno, na chamada desses autos, essa discussão hoje me parece um tanto quanto ultrapassada, ou essa consideração defensiva, diante da possibilidade de que nós agora tenhamos a defesa institucional efetiva da repercussão geral. Acho que já não se pode mais invocar esses precedentes aí de aplicação do 343 nessa matéria com o argumento da enxurrada de processo, do excesso de processo, porque poderíamos fazer a defesa agora com a repercussão geral, oxalá, em termos breves. Sobre o tema específico que se coloca nos autos, lembro aqui de um estudo de 2003, da autoria do eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Albino Zavascki, ação rescisória em matéria constitucional, publicada na revista Renovar. Diz Teori, tratando expressamente da aplicação da súmula 343 em matéria constitucional. O exame desta orientação, diz Teori, em face das súmulas, revela duas preocupações fundamentais da Corte Suprema.
A primeira, a de preservar em qualquer circunstância a supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme a todos os destinatários. A segunda, a de preservar a sua autoridade de guardião da Constituição, de órgão com legitimidade constitucional, para dar palavra definitiva em temas relacionados com a interpretação e aplicação da Carta Magna. Supremacia da Constituição e a autoridade do STF são, na verdade, valores associados e que têm sentido transcendental quando associados. Há entre eles relação de meio e fim, e é justamente essa associação o referencial básico de que se lança mão para solucionar os diversos problemas adiante expostos atinentes à rescisão de julgados em matéria constitucional. Com efeito, a tese da inaplicabilidade da súmula 343, isoladamente considerada, não representa panaceia universal e nem tem por si só a propriedade de justificar e resolver todas as questões teóricas e práticas decorrentes da coisa julgada em seara constitucional. Imagine-se a hipótese de ação rescisória envolvendo o tema constitucional controvertido nos tribunais, sem que a respeito dele tenha havido pronunciamento do STF. Permitir em casos tais que um tribunal local possa, sem mais, em qualquer circunstância, rescindir a sentença, significaria transformar a ação rescisória em simples recurso ordinário, com prazo de 2 anos, sem qualquer segurança de ganho para a guarda da Constituição. Seria simplesmente alimentar ainda mais a controvérsia, com a desvantagem adicional de ensejar sentenças em rescisórias incompatíveis com o futuro pronunciamento da Corte Suprema. Bem se vê, portanto, que em situações desses jaez fica difícil contestar, ainda que se trate de questão constitucional, o sentido lógico e prático da súmula 343, diz Theory. O que se quer afirmar, por isso mesmo, é que, em se tratando de ação rescisória em matéria constitucional, concorre decisivamente para um tratamento diferenciado do que seja literal violação a existência de precedente do STF, guardião da Constituição. Ele, associado ao princípio da supremacia, é que justifica nas ações rescisórias a substituição do parâmetro negativo da súmula 343, negativo porque indica que, sendo controvertida a matéria nos tribunais, não há violação literal a preceito normativo a ensejar a rescisão, por um parâmetro positivo, segundo o qual há violação à Constituição a sentença, que em matéria constitucional é contrária a pronunciamento do STF. Estas as conclusões de Theory nesse belo artigo. A coisa julgada não é um valor absoluto, mas relativo, estando sujeito a modificação mediante ação rescisória nos casos previstos no artigo 485 do Código de Processo Civil. Admite-se rescisão, entre outras hipóteses, quando a sentença transitada em julgado tenha violado a literal disposição de lei. C. Lei no texto referido tem o significado de norma jurídica, compreendendo também a norma constitucional. Relativamente às normas infraconstitucionais, entende-se como violação literal a que se mostrar de modo evidente, flagrante, manifesto, não se compreendendo como tal a interpretação razoável da norma, embora não a melhor. Quando a norma for de interpretação controvertida nos tribunais, considera-se como interpretação razoável que adota uma das correntes da divergência, caso em que não será cabível a ação rescisória. F. Relativamente às normas constitucionais, que têm supremacia sobre todo o sistema e cuja guarda é função principal do STF, não se admite a doutrina da interpretação razoável, não se lhes aplicando por isso mesmo o enunciado da súmula 343. Considera-se a melhor interpretação para efeitos institucionais a que provém do Supremo, guardião da Constituição, razão pela qual sujeitam-se à ação rescisória, independentemente da existência de controvérsia sobre a matéria nos tribunais, as sentenças contrárias a precedentes do STF, seja ele anterior ou posterior ao julgado, rescindendo, tenha ele origem em controle concentrado de constitucionalidade ou em controle difuso, ou em matéria constitucional não sujeito aos mecanismos de fiscalização de constitucionalidade dos preceitos normativos. Não havendo precedente do STF sobre a matéria, o princípio da supremacia da Constituição e a indispensabilidade da aplicação uniforme de suas normas impõe que se admita ação rescisória, mesmo que se trate de questão controvertida nos tribunais. Todavia, a decisão de mérito que nela for tomada terá de dar ensejo a recurso extraordinário, com ataque não apenas aos pressupostos da ação rescisória, mas também aos seus fundamentos, único modo de viabilizar que o Supremo Tribunal Federal, com sua palavra autorizada e definitiva, encerre a controvérsia sobre a alegada violação à Constituição. Penso que o ministro Theory bem compreendeu o papel desta Corte em nosso sistema. Esse pensamento, em verdade, também corresponde a manifestações desta Corte em alguns julgados,
No julgamento do RE 89.108, plenário Cunha Peixoto, 19/12/80, afirmou-se que não se aplica o verbete da súmula 343 quando a interpretação for de texto constitucional. A ementa desse julgado está assim redigida. Ação rescisória, pressupostos. Decisão que admite a constitucionalidade de lei estadual do Estado de Goiás que estabeleceu a feitura de lista tríplice dentre os aprovados no concurso público para provimento de serventias da Justiça. Ofende preceito constitucional, sendo passivo em consequência de revisão através da ação rescisória proposta com fulcro no artigo 4855 do CPC. Inaplicabilidade à espécie do enunciado número 343 da súmula do STF, seja pela inexistência de dissídio de julgados até o pronunciamento da inconstitucionalidade do dispositivo de lei estadual sob exame, quer porque o aresto discrepante proferido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi posteriormente absolvido por decisão contrária do plenário desse mesmo tribunal. Nesse sentido ainda, ação rescisória, acidente de trabalho, trabalhador rural, ofensa ao artigo 165, parágrafo único da Constituição, súmula 343. Atribuição ou extensão de benefício previdenciário à categoria não contemplada no sistema próprio implica ofensa ao artigo 165, parágrafo único da Constituição Federal, dada a inexistência do pressuposto da correspondente fonte de custeio. A súmula 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de interpretação controvertido nos tribunais, não porém de texto constitucional. Este é o RE 101.114 da relatoria de Rafael Maé. Ação rescisória, acidente de trabalho, outro precedente, trabalhador rural, ofensa ao artigo 165, parágrafo único da Constituição, súmula 343, inaplicabilidade. Atribuição ou extensão de benefício previdenciário à categoria não contemplada no sistema próprio implica ofensa ao artigo 165, parágrafo único da Constituição, dada a inexistência da correspondente fonte de custeio. A súmula 343 tem aplicação quando se trata de texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, não porém do texto constitucional. Primeira turma, RE 103.880, Sidney Sanches. Por último, cabe ainda a alusão ao precedente da primeira turma desta Corte, o RE 415.505, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 4/6/2004, que justifica plenamente a procedência do fundamento constante da ressalva feita no voto da relatora do acórdão recorrido. Se não, vejamos. Correção monetária de contas vinculadas à FGTS, deferida por decisão judicial com base no direito adquirido. Ação rescisória proposta pela Caixa Econômica com fundamento em violação da norma do inciso 36 do artigo 5º. Possibilidade jurídica do pedido. Consolidou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado. Daí não se extrai, porém, que não possa o Estado impugnar em juízo, com base na referida norma constitucional, do artigo 5º, inciso 36, a decisão que a tenha indevidamente aplicada à hipótese onde não haja o direito adquirido a garantir, que são os casos que nós conhecemos, precedentes. De resto, é extremamente duvidoso que a premissa do acordo se aplique à Caixa Econômica quando litiga como gestora do FGTS. Tais precedentes, penso, correspondem à melhor exegese tanto do texto constitucional quanto do Instituto da Ação Rescisória, em sua específica previsão no inciso 5º do artigo 485. Não vejo, portanto, com a devida avênia, que a opção restritiva que se tem colocado seja mais adequada. Não vejo, sobretudo, uma razão constitucional consistente para a opção de caráter restritivo. Senhor presidente, por tudo que foi exposto e pedindo vênia, sempre devidas ao eminente relator, ao contrário do que sustentado na decisão recorrida, penso que o pedido é juridicamente possível. A inicial da ação rescisória fundamenta-se na ofensa ao princípio do direito adquirido, que, embora no caso tenha constado a referência expressa ao artigo 5º, 36, ressalta-se ela de todo dispensável diante da clara invocação do aludido princípio constitucional. Assim, dou provimento ao agravo regimental e, desde logo, converto o agravo de instrumento em recurso extraordinário a que dou provimento para determinar que o tribunal, a qual aprecia a ação rescisória, na qual se invoca exatamente a não violação
de direito adquirido. É como voto, senhor presidente. Presidente. Pois não. Eu me vejo numa situação duplamente difícil. Primeiro, por não poder fugir à responsabilidade de ter sido, se não estou enganado, o iniciador dessa jurisprudência torrencial, em casos idênticos, que o magnífico voto que acaba de proferir o ministro Gilmar Mendes taxa de ofensiva a princípios tão eminentes da Constituição e da doutrina constitucional. Em segundo lugar, senhora presidente, porque a esse voto magnífico, a esta conferência magistral, eu não posso opor, e jamais o ousaria, nenhuma divergência. Tenho pedido de mesa numa ação rescisória em que enfrento o problema da súmula 343 e antecipo na linha ora defendida pelo ministro Gilmar Mendes. Mas o que eu oponho a esse voto tão rico é que ele é desfocado em relação ao recurso extraordinário a que se refere o presente agravo. Não. Está vendo assim, excelência. Olho do relatório do ministro Carlos Veloso. As normas que fundam o recurso extraordinário são artigo 5º, 2, princípio da legalidade, que, conforme nossa torrencial jurisprudência, é o exemplo acadêmico de violação reflexa à Constituição. O próprio princípio do direito adquirido é 35 e 36. Sim. 7º, 3 e 22.6 da mesma carta. Vale dizer, todos os dispositivos pertinentes à questão de mérito da correção dos saldos do FGTS. Desculpe, Nenhuma delas com pertinência Desculpe. à aplicabilidade ou não. Eu ouvi, com paciência e deleite, a conferência de Vossa Excelência de 1 hora. Eu ouço com prazer, mas eu... Não, eu quero apenas que não me interrompa no meio da citação dos artigos. Os artigos dados como violados são o artigo 5º, inciso 2, 35 e 36. O artigo 7º, 3 e o artigo 22, 6 da Constituição. Nenhum deles tem nada a ver, a mais mínima relação, com a fascinante discussão da aplicabilidade ou não da súmula 343 à ação rescisória em matéria constitucional. Tem a ver com uma jurisprudência centenária sobre os estritos limites da devolução da causa ao conhecimento do Supremo Tribunal na via do recurso extraordinário. Para ficar apenas na jurisprudência do atual regime constitucional, eu me refiro ao RS 79, 197, Moreira Alves, aos recursos extraordinários 129, 392 e 155, 945, que fui relator, ao agravo regimental no agravo de instrumentos 138 e 133, Marco Aurélio, ao agravo regimental no agravo de instrumentos 142, 807, Moreira Alves, que são lineares. O julgamento do recurso extraordinário devolve ao tribunal o exame da existência ou não da contrariedade aos dispositivos constitucionais invocados, que nada tem a ver, repito, com o problema da súmula 343. E por isso, apliquei também a nossa jurisprudência vetusta, de que no recurso extraordinário interposto na ação rescisória, particularmente contra a decisão que indefere a inicial de ação rescisória,
há de cingir-se às razões desse indeferimento e não às questões de mérito enfrentadas na decisão recidente. Eu, por isso, permaneço convencido de que a ânsia de dar a máxima efetividade à nossa jurisdição constitucional não nos permite romper com as linhas rígidas de demarcação que é do recurso extraordinário. E, por isso, eu peço vênia para negar o provimento do agravo regimental. Senhor presidente. Pois não, mesmo. Eu não desconheço, complemento, que há argumento contra a aplicação da súmula 343 no recurso extraordinário. Mas nenhum dos dispositivos que se dizem questionados tem nada a ver com vontade de Constituição, máxima efetividade da Constituição, supremacia da Constituição e outros temas abordados pelo ministro Gilmar Mendes, com meu aplauso, para dizer que a súmula 343 efetivamente não se aplica à ação rescisória em matéria constitucional, quando em causa, quando contrária a decisões constitucionais do Supremo. Mas eu fico apenas no problema técnico, que alguns chamaram formalista, do recurso extraordinário. Senhor presidente. Que não aplico nas questões individuais, não posso aplicar às questões multitudinárias e muito menos às questões multitudinárias de interesse do erário. Ministro Gilmar. Senhor presidente, aqui a questão é bastante simples. A se invocar esse entendimento de exigência da aplicação ou da discussão sobre a súmula 343 tão somente em relação às questões da ação rescisória, ou nós aceitamos a tese que é posta muito bem pela Caixa, quanto ao inciso 35, porque a rigor está a se negar a aplicação da apreciação. Claro. Esta casa afirma princípios. Sim. Então vamos passar a conhecer de recurso extraordinário sempre onde se tem. Vem aqui o empregado ou a empresa a dizer que o TST ele negou a jurisdição porque entendeu incabível a revista no caso concreto. Isso tem exemplos nas cortes constitucionais. Não se surpreenda. Tem bons exemplos nas cortes constitucionais. Agora, eu gostaria de ver como que se coloca uma questão constitucional em torno da súmula 343, como que se viabiliza um recurso extraordinário em que não se discuta a própria controvérsia, ou da negativa do 35. A controvérsia é incontroverso. Sim. É incontroverso que a ação rescisória gira em torno de matéria constitucional. Sim. Agora, não foi negada por esse problema constitucional. Sim, foi negada. Mas sim pela súmula 343. Sim. Ofende a súmula 343 à Constituição. Se Vossa Excelência fosse o advogado da Caixa, certamente teria descoberto dispositivo na Constituição do qual se possa extrair esta inaplicabilidade da súmula 343. Mas ela não foi abordada no recurso extraordinário, como se impõe no recurso extraordinário, dando como violado dispositivo da Constituição contrário à aplicação da súmula 343 contra a jurisprudência constitucional deste tribunal. Desculpe-me, tal como posto o debate, tal como posto essa exigência, de fato resulta nisto que falei. Não aplicação da rescisória, não viabilidade da rescisória, porque é aplicável à súmula 343. Não há como recorrer extraordinariamente para este tribunal sem discutir ou a grave lesão ao artigo 5º, inciso 35, ou a eventual lesão à própria matéria de fundo. Não há como discutir a má aplicação, a má compreensão do próprio Instituto, no caso do Instituto do Direito Adquirido. Qual será, então, a viabilidade do recurso extraordinário? É disso que nós estamos a falar. Eu lamento que nós estejamos a discutir esse tema em sede de FGTS. Já o disse. Lamento. Hein? Entender que esta matéria, nem a Caixa o entendeu, que esta decisão ofende o artigo 5º, 35, vamos rever todas as decisões de conhecimento ou não conhecimento de revista trabalhista do TST.
Qual seria, então, a possibilidade de discutir? Negou o meio processual que seria adequado segundo a recolha. Claro, nós aceitamos, às vezes, aceitássemos o efeito vinculante de decisões, sim, e nós teríamos que... daríamos até liminares em muitos casos. É outro problema. Isso, sim. É outro problema. Porque não se está observando a decisão do Supremo. É outro problema. Então, não é. Estamos em recurso extraordinário. Não. Em recurso extraordinário eu julgo recurso extraordinário. Sim. Só que a premissa de Vossa Excelência inviabiliza qualquer recurso extraordinário na discussão de aplicação da súmula 343. É disso que nós estamos a falar. Não estou tão convencido. Com certeza. Não estou convencido. Com certeza. Qual seria a possibilidade, qual seria o dispositivo violado a ser apontado? 102. Tá. 102. Primeira frase do 102, talvez. Puxa vida. Não me parece cabível. Não me parece cabível que esta Corte, de fato, permaneça nessa jurisprudência que leva à não aplicação. É só isso que eu estou a sustentar. E no caso específico, diferentemente até de outros casos, alegou-se formalmente a não aplicação, tendo em vista a aplicação da súmula 343. Mas não se deu fundamento constitucional para esta objeção ao acordo, que é o único fundamento do acordo. O fundamento do acordo é esse. O único fundamento do acórdão recorrido é a súmula 343. Foi o óbice apenas esse, de caráter legal. Puramente. Sim, e como se eu não digo até se ele tem ou não dimensão constitucional. Agora, que não se deu dimensão constitucional à impugnação da incidência da súmula 343 no caso, não se deu. E com relação a isso, já devemos ter, para seguir a doutrina que o ministro Gilmar Mendes agora empolga, já devemos ter deixado de conhecer, negado a jurisdição, seguramente a 1 milhão de recursos. Não me impressiona isso diante da montanha de processos que chega ao tribunal, e nós sabemos que essa jurisprudência é uma jurisprudência contingente. Quem tem alguma vivência de cortes constitucionais sabe que essa mesma tese nossa de violação, a chamada reflexa entre nós, é considerada violação direta na Itália, é considerada violação direta na Alemanha. Não vamos achar que isso é uma doutrina fixa, isso está dentro da jurisprudência defensiva.